Oi, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com você sobre valor pessoal e como que isso afeta na sua carreira e nos seus relacionamentos. Hum? Vamos avaliar uma coisa aqui hoje? Como você está nesse valor pessoal? Como está seu valor pessoal hoje? Se você pensa assim, não, que tanto eu me valorizo neste momento da minha vida. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, que tanto que você acha que o seu valor pessoal está valendo nesse momento. Até para você avaliar melhor, vou trazer o conceito. O que é valor pessoal? Valor pessoal é o apreço que você tem por si. O tanto que você é capaz de se acolher, de se compreender, de entender as suas dificuldades, de ter paciência consigo mesma. Observa aqui, ó, de fundo, como que é a sua comunicação com você mesma. Você é muito autocrítica, você se cobra muito, você se invalida, você se exige muita performance, muita perfeição, muita agilidade. Esse é um valor pessoal baixo. Um valor pessoal alto é quando você olha para você, identifica a limitação, você consegue perceber o que está difícil, você acolhe, entende que está tudo bem, mas impulsiona para a mudança, para o aprendizado, para o crescimento. Pensa numa perspectiva de uma criança. Imagina que você tem ali seus 7 aninhos, porque existe uma criança que mora dentro da gente, né? E o nosso valor pessoal está muito associado a como que essa criança vive dentro de mim. Imagina uma criança, ela não sabe de nada, e aí você precisa ensinar, você precisa dar um espaço de aprendizagem. Eu dou esse espaço de aprendizagem para aquilo que eu não sei, ou eu me cobro como se eu devesse saber? Então, o valor pessoal é quando eu trato bem a minha criança interna. Eu entendo que tem coisas que ela não sabe, tem coisa que eu preciso aprender, e aí é muito diferente. Às vezes, algumas pessoas falam assim, mas isso não é conformismo? Não, conformismo é falar sou assim mesmo e tá tudo bem. Não, eu não sou assim mesmo. Eu estou em constante movimento e crescimento. Tá tudo bem eu não saber, mas eu quero aprender. Como que eu faço para saber, para aprender isso? Como que eu faço para mudar isso? É não me punir pelo que eu não sei e me estimular a aprender e aperfeiçoar o que eu não sei, o que eu quero. Eu brinco com muitas das minhas mentoradas, alunas, pacientes, que a mesma mão que corrige tem que ser capaz de fazer carinho. A mesma mão que me corrige é capaz de me acarinhar, me elogiar, me compreender. Hum? Então, nessa perspectiva, como que está seu valor pessoal hoje? De 0 a 10. E aí, para a gente começar, eu quero compartilhar com você o que influencia a construção do valor pessoal. Como que é isso, Flávia? O que determina a construção do valor pessoal? O valor pessoal é dentro, é íntimo. Vem a causa, a essência, vem da relação com a minha mãe, daquela mulher que me nutriu nos primeiros anos da minha vida, me nutriu de leite, de carinho, de atenção, é nutrição física e emocional. Então, se, dependendo do jeito que eu tive minha mãe, isso vai influenciar diretamente no meu valor pessoal. Quando eu tive uma mãe ausente, e vamos combinar uma coisa aqui, a maioria das nossas mães foram insuficientes nessa perspectiva de completude. Ah, eu queria, porque existe aquele arquétipo materno, a mãe que dá atenção, que cuida, que se importa, que se dedica, que ouve, que aprecia, que qualifica, que ensina. Se a gente pensa numa perspectiva humana, a maioria das nossas mães estava lutando com alguma coisa, ou com o trabalho, ou com a casa, ou com as inúmeras funções, ou com o marido, com as ausências do marido, com as carências e as faltas dela, com as exigências da época que a sociedade fazia para a mulher no tempo dela, que isso já mudou um pouco no nosso tempo. Então, todos esses aspectos impediam a minha mãe de estar ali disponível para as minhas necessidades, e isso gerou falta. E o meu valor pessoal de hoje está relacionado, isso aqui é fundamental você compreender, está relacionado com a forma que eu trabalho e interpreto a indisponibilidade da minha mãe para mim hoje. Não é sobre o que minha mãe não teve para me dar.
porque ela não teve, a maioria das nossas mães não tem. É sobre a forma que eu hoje lido com isso, que tanto que eu tô bem com o fato da minha mãe não ter podido me dar atenção. Porque quando eu ainda não aceito, eu acho que minha mãe foi egoísta, eu julgo negativamente a minha mãe, independente da mãe. Quando eu julgo ainda hoje, na vida adulta, independente a minha mãe, eu julgo ela como egoísta, como isso, aquilo, enfim, um monte de coisas, o que que acontece? Eu continuo buscando fora aquilo que eu não estou sentindo dentro. Eu continuo buscando em outras relações aquilo que eu não recebi da minha mãe. Então pensa aqui agora num aspecto bem específico. O que que faltou da minha mãe para mim? Nada, Flávia? Não. Vai mais fundo um pouquinho. Às vezes eu estou num nível de identificação com o materno que me impede de reconhecer isso. Então, se não vem para você, deixa aqui, olha, algo faltou e é natural porque minha mãe não era santa nem perfeita. Ah, na hora que você falou, veio na hora, faltou atenção. Minha mãe nunca teve tanto tempo e disposição para as minhas necessidades. Como eu me senti? Como eu me senti com a falta de atenção e disponibilidade da minha mãe? Há um tempo atrás, eu estava trabalhando algumas questões bem específicas e veio claramente na minha mente uma cena de eu conversando com a minha mãe fazendo outra coisa e eu internalizando a minha mãe não ouve o que eu falo. E aí eu pude perceber na minha vida hoje quantas vezes a minha energia caía quando eu via que a pessoa não ouvia o que eu falo. Desde lá, e aí quando eu acessei isso, eu percebi quantas vezes isso acontecia, e o tanto que é natural que isso aconteça, né, gente? Eu sou mãe, às vezes eu tô fazendo mil coisas, e o Ravi, 6 aninhos, vem falar comigo, e eu tô ocupada, eu falo, aham, sem parar tudo e prestar atenção, porque eu tô, às vezes, fazendo uma comida, ou né? Fazendo qualquer coisa que não dá para parar para ouvir, porque o mundo não para ouvir as nossas necessidades. E aí ele vira para mim e fala: Você não está ouvindo o que eu estou te falando, mamãe. Presta atenção. Por que que ele faz isso? O download desses menininhos de hoje é diferente do nosso, o nosso é diferente das nossas mães. Hoje as crianças têm a capacidade, nesse software mais aprimorado, de cobrar o que está faltando. Mãe, escuta o que eu estou te falando, estou falando aqui com você, ó. Aí eu viro e falo assim: Não, espera só um pouquinho. Vou desligar aqui o fogo, vou terminar aqui, e aí eu vou ouvir, tá bom? A gente volta nisso. Espera só um pouquinho, senão o nosso arroz vai queimar. Então, olha como essas pequenas coisas vão ficando internalizadas e, quando muito repetidas, cria a crença de que as pessoas não escutam o que eu falo. E não é verdade. É só naquele momento que eu quero ser ouvida e eu não sou. E aí vai remeter lá a minha dor antiga de que minha mãe não me ouvia. Entendeu? Então, enquanto eu não ressignifico essa cena, essa dor, eu vou continuar buscando nas outras pessoas aquilo que eu não recebi da minha mãe. Tudo que falta dentro, você vai buscar fora. Então, nesse exemplo que eu te dei, pensando nessa perspectiva, aonde você busca e ancora o seu valor pessoal hoje? Onde você busca? Nesse exemplo, eu te falei de ser ouvida. Para você pode ser outra coisa, mas aonde você busca essa coisa que você identificou hoje? Hum? Quando eu não tenho isso dentro, eu vou buscar fora. E quando fora, você vai ter uma tendência a transferir seu valor para algo ou para alguém. Quando eu pego esse valor e transfiro para a carreira, por exemplo, o que que acontece? Na carreira, o seu papel é servir. Eu estou ali para entregar um conhecimento. É servir a outra pessoa. Vamos dar o exemplo aqui da medicina. Quando você busca valor pessoal na carreira, minha mãe não me dava atenção. Vou pegar o exemplo que eu trouxe. Minha mãe não me dava atenção, eu falava com ela não estava sempre ocupada com as questões dela, não me ouvia. E aí eu transferi isso para minha carreira, para medicina, para psicologia, para o meu trabalho. Quando você busca o valor pessoal na sua carreira, você fica refém do valor que o seu paciente ou a instituição que você trabalha dá para o seu trabalho. Então, imagina, você vai criar a expectativa que o seu paciente te ouça. Você vai criar a expectativa que a gestão do hospital, da clínica, da empresa que você trabalha, ouça, dê importância
ao que você fala. E isso não vai acontecer. E quando eles não ouvirem o que você fala, o seu conhecimento, e eu escuto muitas alunas médicas, minhas pacientes falam assim: gente do céu, eu sou médica, lá na minha família, eu falo alguma coisa, eu sei, eu tô falando da minha expertise, eu sei, e tem as pessoas que falam assim: ah, não, desqualifica. Sim, porque você está condicionando o seu valor ao seu conhecimento. E aí, se a outra pessoa desqualifica o seu conhecimento, você leva para o pessoal como se estivesse afetando o seu valor, e isso vai gerar frustração. E aí você vai pensar que o problema está na medicina, nos pacientes, nos parentes, nas pessoas que desqualificam, que não te ouvem, ou aqueles pacientes que não fazem o que você orienta. Mas a culpa não está nesse lugar. A culpa está em você. A responsabilidade é sua de condicionar o seu valor ao que o outro faz com que você entrega. Você tem seu conhecimento? Você orienta o seu paciente. O seu valor não está no que ele vai fazer com que você orienta. O seu valor está na sua ferramenta, na sua expertise. Você tem a ferramenta que vai entregar para ele o que ele precisa. Mas o que ele vai fazer com isso, você não tem controle. Mas quando você associa seu valor ao que ele vai fazer com isso, você fica refém. Seu valor fica refém do outro. No meu exemplo, eu, psicóloga, você já pensou se eu achasse que eu sou boa profissional, criando expectativa na sua mudança? No que você vai fazer com aquilo com o conhecimento que eu te entrego. Entendeu? Eu sei que eu sou boa, eu tenho ferramentas para te ensinar o que você quiser aprender e mudar na sua vida. Seja no âmbito pessoal, afetivo, profissional e social. Mas a maioria das pessoas querem que os outros mudam. Não, eu quero que meu marido mude, eu quero que meus pais. Porque, olha só, se meus pais não me cobrar tal coisa, eu não vou precisar me posicionar. Se as pessoas tiverem senso, se todo mundo tivesse senso, eu não ia precisar me posicionar. Esse e se não existe. E aí eu fico num e se de perfeição irreal, utópico, e não um avanço, porque o erro está nos outros. Não, dentro do que é real, dentro do que é, o que eu vou fazer com isso? As pessoas que é natural, a maioria das pessoas que me buscam acha injusto alguma coisa e gostaria que o externo mudasse. E aí, quando vai aprofundando, percebe que essa é a realidade. Eu não mudo a realidade. O que eu mudo é a forma que eu interajo com a realidade. Então, imaginou se eu condicionasse a minha qualificação, o meu ser boa profissional ao que você muda. Eu ia ficar refém dos seus resultados. Eu sei que eu sou boa pelas ferramentas e pelo tanto que é efetiva se você aplicar, entendeu? A maioria das pessoas, gente, vou falar sério aqui para vocês, mais de 80% das pessoas que eu atendo, quando toma a dimensão clara da sua parcela de responsabilidade, acha difícil e continua buscando uma forma mais fácil. Não, nossa, isso daí é muito difícil, né? Eu acho que deve ter alguma coisa mais fácil. Tem jeito de conseguir o que eu quero custando menos. E não tem. Então, o meu valor precisa estar no que eu sei que, nas minhas ferramentas, no que eu sei, no meu conhecimento, no que eu posso te ensinar, e não no que você vai fazer com isso. A maioria das pessoas se frustram profissionalmente porque cria expectativa em cima do que o outro vai fazer. E isso você nunca vai controlar. A mesma coisa no relacionamento afetivo. Qual que é o papel do relacionamento afetivo? Por que a gente quer um relacionamento afetivo? O sentido é para poder caminhar pela vida acompanhada, em parceria, lado a lado, para não se sentir sozinha. Mas eu sou eu, ele é ele, tem uma parcela nossa que é nós, mas existe uma individualidade. A parte individual cabe a mim, a parte individual dele cabe a ele, e juntos caminhamos. Esse é o saudável. Mas quando você busca valor pessoal no relacionamento, o que acontece? Você fica refém da atenção ou do valor que o seu parceiro te dá, entendeu? E aí, imagina, igual você tem suas lutas internas e externas, ele também tem. Espera-se que os dois estejam
no seu valor pessoal em dia, para que possam caminhar lado a lado e não um ficar escorando no outro. Ah, Flávia, mas e quando o marido escora? É você não autoriza, você quando tem seu valor pessoal estruturado, você simplesmente posiciona sem doer, você suporta a culpa. Ai, Flávia, tem jeito de fazer isso sem culpa? Não. O que acontece é que a mulher, quando ela assume governo, quando ela está encaixada no valor pessoal dela, ela suporta a culpa, sem dor. Não, olha, eu dei conta de mim, que foi muito difícil, eu desenvolvi meu valor pessoal, que foi muito difícil, eu parei de ficar transferindo para ele o meu valor pessoal, o que foi muito difícil, então eu vejo capacidade no outro de fazer isso também, eu estabeleço limites. E sabe o que é o mais louco? A relação tem muito mais chance de avançar quando é assim, entendeu? Então, quando você aprende a se dar o amor, a atenção, a escuta, a consideração, que muitas vezes a sua mãe não teve para te dar, você se preenche e não vai mais ficar refém do que o outro pensa, o cliente ou o paciente pensa, os seus pais pensam, seu parceiro pensa, seus filhos pensam. É isso, entendeu? Você se fortalece, se posiciona, assume governo e estabelece limites sem sofrer. Isso é sensacional? Nossa, Flávia, é sensacional mesmo, mas como que faz? Esse é o problema de nós mulheres, que fomos criança adultinha, que desde criança precisou de alguma forma se cuidar, ou ajudar a mamãe, ou salvar alguém, fazer o papel de alguém. Ai, minha mãe, coitada, tá muito sobrecarregada, deixa eu fazer isso daqui para ela. Na verdade, né, um parêntese aqui, eu faço isso para, quem sabe, se eu fizer isso daqui para a mamãe desocupa e ela pode me ver. Essa é a mentalidade da criança. Mas aí, todas nós, ok? Médicas, psicólogas, essas mulheres que são fazedoras, que buscam conhecimento, que gostam de solução, que gostam de realização, são todas crianças que foram adultinhas, que precisou dar conta de si e dar conta de algumas coisas, inclusive, que era de responsabilidade dos pais. Então, foram treinadas desde muito pequenininha a buscar solução, a saber e executar. Aí chega depois dos 30 anos, fica paralisada, por quê? Porque valor pessoal não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sinto. Entendeu? É isso. Não é pelo entendimento. Valor pessoal não é pelo que eu entendo. Não é pelo eu sei. É pelo sentir. E isso, gente, não se consegue sozinha. Eu estou na psicologia há 22 anos. E eu tenho minhas mentoras. Não adianta ler livros e tentar mudar sozinha. Você vai demorar 6 meses para mudar 1%. Olha lá. Por quê? Porque o ego conhece seus traumas. O ego tá ali no seu inconsciente, ele conhece seus traumas. Você faz um movimentinho aqui, ele muda e vem em cima de você com uma nova forma de autocobrança. Ele conhece suas limitações e ele bloqueia. Enquanto você não ressignifica os traumas, a sua vida muda muito pouquinho. E só ressignifica com um racional em baixa frequência de atividade. Não adianta eu entender, eu posso te falar, ler tal livro que esse vai de encontro a essa busca por esse governo feminino. Ajuda, eu vou entender. E aí eu vou cada vez mais, eu sei, mas o que muda o eu sei quando eu não sinto? Nada. Fico com mais conhecimento, e aí eu vou chamar isso de procrastinação, eu vou chamar isso de falta de força, de cansaço, de sobrecarga. Eu vou dar um nome para isso, para justificar por que não sai da esfera do que eu penso, do que eu entendo. Entendeu? Entendi, Flávia. Então, como que é que funciona? É assim. Só tem como ressignificar uma crença com um racional em baixa frequência de atividade. Quanto mais racional você for, mais você vai lutar para controlar o incontrolável. Entendeu? A sequência, ela é assim. Primeiro, eu preciso reduzir o racional. E aí, eu identifico a dor e a crença. Eu te conduzo para que você sinta e te ensino a acolher. Aí a gente ressignifica a crença. O que é ressignificar a crença? A gente dá um outro significado para aquela história e constrói uma nova crença, mas no polo positivo. E aí,
fortalece a nova crença. Eu te dou o recurso para que depois que a gente sai da atividade, no dia a dia, você vai fortalecer a nova crença. Quando a gente fortalece uma nova crença, a gente constrói um novo hábito. Com um novo hábito, você passa a vibrar em outra frequência, numa nova frequência que tem a ver com esse novo hábito. E a partir disso, você se pega manifestando o novo valor, entendeu? Nem eu faço isso sozinha. Para eu fazer isso sozinha, eu tenho que ativar o meu observador externo, pegar todas as minhas ferramentas, estruturar, gravar para mim e colocar ali para eu ouvir baseado com as palavras certas, com a crença certa e com o movimento certo que eu uso. Mas muitas vezes eu estou muito identificada com alguns aspectos da crença e do ego que eu preciso da minha mentora para ela ver o que eu não estou vendo. E eu tenho 22 anos de psicologia, e alguns de vocês falam assim, nossa, por que eu não consigo fazer isso que você faz? Porque você se dedica, a sua expertise é outra, gente. Olha o nível de cobrança surreal, por que que eu não sei fazer isso sozinha? Eu tô há 22 anos estudando isso, e você quer saber fazer sozinha? Sem profundidade de conhecimento e de prática. Isso não existe. E você sabe disso, entendeu? Na leitura e estudo, você só altera o que sabe, mas quase nem chega no sentir. É necessário fazer todo esse movimento para que você chegue no sentir e construa um sentir que está mais alinhado com o que você deseja. Porque a mudança acontece quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço estão na mesma linha. E aí eu pego esse resultado que eu tive, eu pontuo com essa mesma mão que faz carinho, ela também ensina. Eu olho para isso de uma forma amorosa. Ah, esse é meu resultado. De que forma eu posso aprimorar isso? Sem julgamento, sem crítica, sem invalidação, sem inferiorização, sem chibata, ok? Simplesmente, ah, esse é o resultado. Ótimo. Como que eu aprimoro? Ah, agora eu posso, para ficar melhor ainda. E isso aprimora. Aí, de novo, eu vou pro penso, pro sinto, pro faço, e eu olho pro resultado. Intuo uma mudança, um aprimoramento. E vou, esse é o ciclo da realização positiva que cresce, entendeu? E é sensacional quando acontece. Não é incrível? É muito bom. Bom, eu sou apaixonada por isso, né? Então, se você quiser mudar sua vida, seja no campo pessoal, afetivo ou profissional, me chama que eu monto uma mentoria individual para você, específica com o seu rolê, com aquilo que tá, vou te ajudar a identificar, juntas a gente vai identificar qual que é a crença. Qual que é a falta? O que é aquilo que a nível inconsciente está me governando, que está me impedindo de enxergar as coisas com mais clareza? E a gente vai fazer um movimento para você ressignificar essa crença e alcançar aquele resultado, ok? Ótima semana para vocês. Até.